Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do velho da estrada. A estrada de terra cortava o cerrado como uma cicatriz antiga, escondida entre árvores retorcidas e um silêncio que parecia pesar sobre os ombros. Os moradores mais antigos da região a chamavam de Trilha dos Lamentos, mas no mapa, era apenas uma linha fina sem nome. Diziam que, à noite, ninguém em sã consciência se atreveria a cruzá-la. Não por medo de assaltos ou animais selvagens, mas por algo mais antigo. Algo que não pertencia a este mundo. Vinícius, recém-chegado à cidade, era cético por natureza. Engenheiro de estradas, foi contratado para avaliar possíveis obras de asfaltamento naquela região. Os alertas dos moradores locais o divertiam, histórias de fantasmas, vultos e lamentos noturnos. Superstição de gente simples, pensava ele. Decidido a provar o contrário, escolheu justamente a Trilha dos Lamentos para iniciar seu mapeamento. Ao chegar, o GPS parou de funcionar. O sinal do celular morreu subitamente, e até os passarinhos pareciam ter abandonado o lugar. O mato crescia agressivo nas laterais da estrada, e a poeira fina grudava em tudo como se o local estivesse preso no tempo. Ainda assim, Vinícius avançou, ignorando o calafrio que subiu pela espinha quando cruzou a velha porteira caída no chão. Logo notou algo estranho, marcas de pneus que seguiam até certo ponto, e depois desapareciam. Não havia lama, não havia rastro de retorno. Era como se o veículo tivesse sido engolido pela estrada. Desceu do carro para investigar. O silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir o próprio coração. Foi quando avistou, à frente, a figura de um velho parado ao lado da estrada. Vestia roupas sujas e rasgadas, chapéu de palha desbotado, e o rosto era um borrão de sombras. Vinícius acenou, perguntando se precisava de ajuda. O velho ergueu o braço e apontou para o fim da estrada, mas não disse uma palavra. Quando Vinícius piscou, ele já não estava mais lá. Um vento gelado soprou por entre as árvores, levando com ele o calor da tarde. Decidido a seguir a direção indicada, ele retornou ao carro, mas algo o incomodava. Aquela figura parecia ter olhos que não piscavam, que o observavam de dentro de sua mente. Mesmo com o sol ainda alto, a sensação era de que a noite havia chegado mais cedo. Engatou a marcha e seguiu estrada adentro, sem saber que havia acabado de cruzar o primeiro portal do inferno pessoal que o esperava. A estrada tornou-se mais estreita à medida que avançava, como se a própria terra tentasse impedi-lo de continuar. Galhos secos arranhavam a lataria como garras de algum animal faminto. Vinícius ligou o farol, embora ainda fosse dia. A luz parecia fraca, quase inútil. O céu começava a escurecer numa velocidade antinatural, como se o tempo estivesse sendo manipulado. Os sussurros começaram suaves, misturados ao vento. No início, pareciam apenas palavras desconexas, mas logo se tornaram mais claros, mais insistentes. Volte! Diziam. Não perturbe o sono do velho. Vinícius parou o carro, o coração acelerado, olhos vasculhando os arbustos. Nada. Apenas sombras dançando sob as árvores. E mesmo assim, a voz sussurrava dentro de sua cabeça como se estivesse ao lado de seu ouvido. Saiu do carro com a lanterna em mãos, tentando provar a si mesmo que era tudo imaginação. O chão estava coberto de pegadas, centenas delas, todas descalças, todas apontando em direção ao mesmo ponto, uma clareira adiante, onde a vegetação morria abruptamente. No centro, uma cruz feita de galhos, com trapos amarrados e algo que parecia ser cabelo humano. Vinícius se aproximou da cruz, sentindo um calor estranho subir do solo, como se ali houvesse um fogo enterrado. Ao tocá-la, uma onda de imagens o invadiu, flashes de uma estrada sendo construída, gritos de operários, e o velho, sempre o velho, parado no meio do caminho, recusando-se a sair. Vozes gritavam com ele. Um acidente. Um atropelamento. Um corpo que nunca foi retirado da estrada. A dor o fez cair de joelhos. A terra pulsava sob ele. A cruz se partiu sozinha com um estalo seco. E então ele viu, atrás de uma árvore, o velho observava. Desta vez, mais próximo.
Os olhos eram buracos escuros que não refletiam nenhuma luz. Vinícius recuou, ofegante, tropeçando até o carro. Ao tentar dar a partida, o motor roncou, tossiu e morreu. Ele não estava mais sozinho ali. Um barulho de passos secos se aproximava. O mesmo som de pés descalços sobre cascalho. Vinícius trancou as portas e rezou, mesmo sem acreditar em nada. Mas naquela estrada, fé e descrença se tornavam a mesma coisa. Era o território do velho. E ele não aceitava visitas. O tempo deixou de fazer sentido. Vinícius perdeu a noção de quanto tempo ficou dentro do carro, suando, tremendo, ouvindo os passos circularem o veículo. O velho não aparecia mais, mas sua presença era como uma pressão invisível sobre os ombros. Do lado de fora, uma névoa rasteira havia tomado conta da estrada, como se o chão estivesse exalando os pesadelos de todos que ali morreram. Finalmente, a porta do carro se abriu sozinha. Nenhum som de tranca, nenhum impacto. Apenas o silêncio abrindo espaço para o terror. Vinícius gritou, mas ninguém respondeu. Saiu correndo em direção à mata, fugindo da estrada. A vegetação parecia engoli-lo, os galhos se fechavam atrás dele, como se o caminho estivesse sendo apagado. Corria sem rumo, guiado apenas pelo instinto. Encontrou uma velha casa de madeira, quase desmanchando. As janelas pregadas com cruzes feitas de espinhos. Entrou sem pensar. Lá dentro, tudo cheirava a mofo e sangue seco. Nas paredes, desenhos infantis mostravam o velho da estrada, sempre sem rosto, sempre apontando. Em um canto, um diário embolorado. Ele morreu aqui. Foi enterrado com raiva. Com sede de vingança. Ninguém respeitou o corpo. A estrada passou por cima dele. As palavras pareciam vivas. Quando Vinícius ergueu o olhar, o velho estava dentro da casa. Sentado. Esperando. Pela primeira vez, falou, você viu demais. A voz era como terra sendo escavada, grossa e cheia de dor. Vinícius recuou, mas não havia mais portas ou janelas. Tudo desaparecera. Estava preso na casa, na lembrança, no luto de um espírito esquecido. O velho se levantou e estendeu a mão. Não em gesto de ajuda, mas como se quisesse tocar sua alma. Vinícius desmaiou. E no mundo dos vivos, ninguém o viu sair dali. Apenas o carro, encontrado dias depois, vazio, trancado, coberto por pegadas descalças em todas as direções. Quando a polícia chegou à trilha, tudo parecia normal demais. Nenhuma cruz, nenhuma casa, nenhum sinal de Vinícius. Apenas seu carro, sem combustível, chave ainda na ignição. Mas os relatos começaram. Motoristas noturnos viam um homem parado no acostamento, acenando com o braço, sempre apontando para o fundo da estrada. Aqueles que ousavam parar nunca mais eram vistos. Em uma lanchonete próxima, um caminhoneiro jurava ter dado carona para Vinícius, dias após seu desaparecimento. Mas ele não falava. Só sorria. Um sorriso sem dente, sem alma. Outros diziam ouvir gritos na mata durante a madrugada, como se alguém cavasse desesperadamente, tentando sair de um buraco sem fundo. A estrada, segundo diziam, agora sangrava em dias de chuva. Uma lama vermelha escorria pelas valetas. A empresa de engenharia suspendeu os planos. Chamaram padres, pastores, até um pai de santo. Nenhum ficou mais de uma noite. Diziam que o velho não queria ser acordado. Que a estrada era seu túmulo, e qualquer um que tentasse abrir caminho por ali acabaria soterrado pela maldição. Mas nem todos acreditavam. Um novo engenheiro foi enviado. Giovanna, jovem e ambiciosa, determinada a resolver o mistério da trilha. Levava drones, sensores, câmeras térmicas. No primeiro dia, tudo funcionou perfeitamente. No segundo, os equipamentos começaram a falhar. No terceiro, o drone filmou algo que ninguém conseguiu explicar, a figura de um homem parado ao lado do carro de Vinícius, olhando diretamente para a câmera. O rosto? Ainda um borrão de sombras. Ela quis desistir. Mas algo dentro dela dizia para continuar.
Uma voz em seus sonhos. Uma frase repetida toda noite: ele ainda está cavando. Ajude-o a sair. E assim, contra toda lógica, Giovanna voltou à estrada. E desapareceu. Hoje, a trilha é evitada até mesmo pelos animais. Árvores secas rodeiam a estrada como guardiãs de um segredo antigo. Às vezes, um carro ainda se aventura por ali, mas quase nunca retorna. Os que voltam, voltam mudos, olhos fundos, com a pele acinzentada como se tivessem envelhecido décadas em uma única noite. A cidade em volta finge que a estrada não existe. No Google Maps, ela simplesmente desapareceu. Os arquivos sobre Vinícius sumiram dos registros da empresa. Giovanna nunca foi oficialmente contratada. Mas à noite, a página da lanchonete recebe mensagens anônimas: estou escavando. Ele está perto. Ajudem-me. A maldição do velho da estrada não é apenas sobre um espírito vingativo. É sobre a terra exigindo respeito. Sobre almas esquecidas sob concreto e máquinas. Sobre homens que acham que podem apagar o passado sem consequências. O velho não quer justiça. Ele quer lembrar. E para isso, arrasta todos que ousam ignorar sua dor. Dizem que, se você dirigir por aquela trilha após a meia-noite e desligar os faróis, verá um homem à frente. Não buzinando, não pedindo socorro, apenas parado. Ele apontará para trás. Mas não olhe. Jamais olhe. Porque se fizer isso, sentirá uma mão tocar seu ombro. E então, o velho não estará mais à frente. Estará dentro de você. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode